Boa noite, amada igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 107. Nós estamos caminhando pelo Salmo 107 e hoje será a segunda mensagem nesse texto. O título que é dado normalmente nas Bíblias é Deus salva de todas as tribulações. E realmente esse texto fala a respeito disso. E a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de todas as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Nós estudamos até aqui. E agora do verso 10 ao 16 nós estudaremos hoje. E a palavra continua dizendo assim: Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Oremos. Senhor, nós, à semelhança do que o texto da Tua palavra nos ensina, queremos estar na Tua presença, clamando ao Senhor, reconhecendo a Sua soberania, mas ao mesmo tempo reconhecendo, ó Pai, a Tua misericórdia e a Tua bondade para conosco. E queremos pedir que o Senhor nos oriente através deste texto, e que possamos, pastoreados pelo Senhor, viver segundo o Teu querer e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos até aqui, houve uma situação muito difícil que foi tratada nos primeiros 10 versos. Situação essa que o Senhor resolveu, o Senhor tratou. E o texto diz que o Senhor tratou a partir do momento em que as pessoas reconheceram o seu problema e clamaram ao Senhor. Clamar ao Senhor, irmãos, é algo fabuloso, porque aponta para uma atitude de um coração que reconhece a Deus. Atitude de um coração que vê em Deus tudo aquilo que é necessário para que ele possa viver novamente a paz. O salmista, ele dedica seu poema aos remidos, como nós vimos nos primeiros versos. Especificamente do verso 1 ao verso 3. Ele diz daqueles que foram remidos do Senhor e resgatados do Senhor. E logo depois, ele mostra que mesmo assim, estes passam por situações difíceis. O texto pode ser aplicado na vida daqueles antes da comunhão com Deus, ou na vida daqueles que já foram salvos por Deus, mas estão vivendo momentos difíceis. E como se desse a ideia de que a vida cristã, ela está envolta em possibilidades de
Escrituras de dificuldades, de ansiedades, de angústias. Na primeira parte, nós vimos o texto, o salmista comparando esse tempo de dificuldade ao viajante que anda pelo deserto e que não sabe para onde vai e que sente tristeza na sua alma, que sente angústia dentro do seu ser, porque ele não sabe para onde ir e ele não consegue encontrar, diz ele, uma cidade para que ele pudesse habitar. E cidade, como nós vimos, é um local seguro, cheio de proteções, de paredes, de muros, de polícia, que pudesse dar a ele segurança. E o texto termina dizendo, mas quando Deus ouve, ele resolve isso. E agora o texto nos leva a uma outra figura. E a figura que nós encontramos aqui é do homem aprisionado no seu pecado. Do homem que ainda, apesar da obra de Deus na sua vida, ainda tem problemas com o pecado. Ou o texto aponta para aquele que, por causa do pecado, aquele que o subjuga, ele ainda não tem a sua vida entregue ao Senhor. Eu vou analisar segundo essas duas óticas, dando prioridade à possibilidade do cristão ter áreas na sua vida que ainda precisam ser tratadas. A primeira coisa que nós encontramos aqui no texto é a realidade do homem aprisionado no pecado. O que o texto vai nos mostrar é que o pecado e o homem aprisionado no pecado, dando a ideia de que esse pecado mantém o homem afastado de Deus, ao ponto deste agir de maneira desobediente e no texto ser chamado de rebelde. O texto diz assim, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado. Vamos tentar entender o que significam essas palavras aqui do verso 10. A primeira coisa que o texto diz é a respeito daqueles que conscientemente resolveram e permaneceram numa situação. A expressão aqui, assentaram, ela pode ser traduzida também por habitar, permanecer, morar, colocar estacas da sua existência em algum lugar. E segundo a ideia do texto, é um lugar ruim. Alguém que deliberadamente, conscientemente, sabendo das consequências que podem advir desse lugar onde ele resolveu viver, figura das atitudes da existência desse indivíduo. O texto diz, esse indivíduo resolveu se assentar, viver neste lugar. E este lugar é definido aqui como trevas. Como trevas. E logo depois, como sombra da morte. Essa ideia de treva nas Escrituras, ela aponta para a ausência da convivência com a luz. E ela sempre aponta para a ausência da luz que vem de Deus. Da convivência daquilo que pode trazer orientação para a sua existência. É daquele indivíduo que permanece num lugar sem luz, apesar de todo o desconforto. Queridos, o pecado traz essa sensação. As trevas, a escuridão, aponta aqui para um lugar de dúvidas. Um lugar onde se vive sem saber o que vem depois. Ou sabe-se das consequências como algo pior do que aquilo que você está fazendo. Esta é a situação daquele que abandona o caminho da verdade e da segurança. E o salmista está dizendo que algumas pessoas, elas resolvem viver assim. Apesar de conhecerem a luz, se afastam da luz. Apesar de conhecerem a verdade, se afastam da verdade. Apesar de saber que algo é pecaminoso, ele vive em pecado. E o texto diz, essas pessoas, a tendência delas é se assentarem.
é se posicionarem nesse lugar e ficarem nesse lugar. O apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Quando ele adverte a igreja para uma situação que a igreja de Éfeso vivia. Desde o capítulo 1 até o capítulo 4, ele fala da obra de Deus a favor daquelas pessoas. De um Deus que os elegeu na eternidade e fez a obra dele ser cumprida na história daquelas pessoas, porque Deus resolveu fazer assim. Porque Deus os arrancou da morte. Porque Deus lhes deu o Espírito Santo, lhes deu a bênção de viver em unidade como corpo de Cristo. Mas ele diz que havia um grupo dentro da igreja que estava vivendo como se fossem gentios, segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios capítulo 4, verso 17. Diz que eles acostumam com isso e ficam obscurecidos de entendimento, alheios à vida com Deus. A ideia que o texto nos dá em Efésios é de obscuridade, de afastamento daquilo que é a verdade e luz, e paz e tranquilidade na existência deles. É exatamente essa a ideia que o texto do Salmo 107 está nos trazendo. De alguém que começa a permitir que erros e pecados estejam permanecendo na sua vida, levando-os a permanecer afastados do Senhor, com dúvidas, com angústias de alma, por escolha própria. Estas sombras da morte que o texto nos traz aí, é uma expressão conjugada que dá a ideia de trevas densas, e a melhor tradução é essa mesmo, sombra da morte, dando a ideia de que a morte, ela está aqui e ela lança uma sombra com o delineamento dela. E alguém gosta de viver ali naquele lugar, já experimentando algo que, se você entrar para dentro, você vai viver algo terrível. A ideia que o texto nos traz é de alguém que fica magiando no limite da morte, como se fosse da morte, como se fosse gentio, ao invés de ser escolhido por Deus. Vive como alguém que vive no mundo, e não como alguém que vive como cidadão dos céus, que aguarda a plenitude disso. Alguém que está magiando, anda nos limites perigosamente. A ideia aqui é de brincar, cirandar, rodear com a morte. Quando nós deixamos que certos pecados, que nós temos dificuldade com ele, crescer dentro de nós estamos dando esta oportunidade, diz o texto. Nós estamos agindo de tal forma que nós somos reconhecidos como quem se assentou e como se tivesse se agradando, está vivendo como se fosse um incrédulo. A linguagem que vem logo depois no texto é que essa pessoa, ela fica aprisionada, preso, cativo, sem poder sair. E apesar da Escritura dizer que, a partir do momento que Deus age na nossa vida, Ele nos dá o seu Espírito, e que o fruto do Espírito é exatamente o contrário das obras da carne, que tem a ver com pecado, nós também sabemos, em Gálatas capítulo 5, diz a Escritura, que existe uma luta entre a nossa natureza, a carne, e o Espírito Santo de Deus. E que nós podemos estar permitindo, nós estamos guerreando contra o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Isso é desmerecer o Senhor, mas uma realidade. Por isso o texto diz que nós não podemos dar a oportunidade para a concupiscência da carne. Nós devemos resistir no Espírito para que a concupiscência, o pecado do desejo, não vença. Quando
eu, você, ou qualquer pessoa, querido, deliberadamente vivemos uma vida de pecado, essa pessoa não pode sair desse lugar sozinha. É necessário Deus, é necessário o Espírito Santo, é necessário o reconhecimento do seu erro e de ajuda superior. Por quê? Porque, na verdade, o seu pecado se torna a sua prisão. Algo semelhante que o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 1, quando ele diz que a condenação dos indivíduos será permanecer no pecado eternamente. É como se eles quisessem sair daquilo, mas eles, na eternidade, vão viver pecando, e aquilo vai machucá-los, vai angustiá-los, porque eles estão aprisionados naquilo, e aquilo vai doer para sempre. O que o salmista está dizendo é que o homem que dá lugar ao pecado e vira os seus olhos para Deus, ele fica aprisionado ao seu pecado, e ele se torna submisso ao seu pecado, às necessidades que o seu pecado exige. Você já ouviu a frase de que um erro traz outro erro? A Escritura diz algo semelhante, né? E diz o quê? Que um abismo traz outro. É exatamente essa ideia. O pecado, ele tem a capacidade de trazer outros, para que eu possa viver o primeiro. Eu preciso de mentir para encobri-lo. Eu preciso dissuadir. Eu preciso me convencer. E o pior de tudo, eu preciso brigar com Deus. E eu preciso negar a sua palavra. Isso é a pior das coisas. O texto diz que o homem que vive dessa maneira, ele é afligido. Ele tem aflição e está em ferros. A ideia de aflição aqui é esse local que aparentemente traz prazer, na verdade não passa de um local de aflição, de pobreza e de miséria. Querido, se você for conversar com alguém, um gentio, a respeito da fé cristã, não de forma incomum, mas muito comumente as pessoas dizem que a vida cristã que nós levamos é uma vida muito que corta prazeres. É uma vida muito cheia de não. Essas pessoas não conseguem entender que é exatamente o contrário. A partir do momento que Deus é nosso Senhor, e através do seu Espírito, Ele é aquele que nos habilita a viver para Ele, é exatamente aí que nós conseguimos dizer não ao pecado. E sermos libertos daquilo que não é santo, agradável, aquilo que me faz afligir, aquilo que me faz sentir oprimido, aprisionado, como o texto traz, angustiado, a ideia aqui de aflição, empobrecido. A prisão do pecado gera angústia. Essa é a verdade. O pecador, quando ele se adentra ao pecado e ele se entrega a ele se aflige, ele sofre, ele se angustia. Por mais que ele diga que está curtindo, lá no fundo da sua alma existe dor, porque ele não consegue se livrar daquilo. Ser afligido por si mesmo e por aquilo que se faz é uma das piores coisas da vida. Não conseguir correr disso é uma das piores coisas da vida. E o texto diz que essa aflição é em ferros. Essa prisão, esse cativeiro, é comparado com uma ferramenta de ferro que segura o pecador em seu próprio pecado. O que o segura?
o seu pecado. E se ele tenta sair, o que continuará segurando será o seu pecado. Porque essa ferramenta maligna, ela é forte e ela oprime com aspereza. A partir daqui, o que nós encontramos é o texto nos mostrando, na primeira parte, a conclusão dele, por que esse homem está vivendo assim. No verso 11 diz, por se terem rebelado. Por se terem permitido viver em desobediência. O que é ser rebelde? Rebelde é aquele indivíduo que resolve fazer o contrário daquilo que é correto, de maneira deliberada, para demonstrar a sua capacidade de desobediência. Isso é o rebelde. O rebelde normalmente se torna rebelde depois de um processo da sua existência. Depois de um processo onde ele cauteriza os seus sentimentos verdadeiros e bons. E a partir de um momento ele começa a viver para se firmar. E ele se rebela contra tudo. A atitude de rebelião, ela se caracteriza por ser esse ato, que é deliberado, de desobediência. A pessoa, ela se torna teimosa. Nós conhecemos essa palavra. Nós, às vezes, dizemos isso ao nosso filho. Mas você é teimoso, eu falei para você não fazer isso. E você está fazendo isso de novo. Isso é atitude rebelde. É aquele indivíduo que foi direcionado, conhece a verdade, conhece o padrão e ele faz o erro de novo. Ele é teimoso, ele é rebelde. É aquele que insiste em algo em que a maioria não concorda ou não acredita. Uma pessoa obstinada a permanecer no caminho escolhido e sem arrependimento nenhum. Você pode dizer, pastor, não é possível que algum cristão pode agir desse jeito. Infelizmente, irmãos, como isso tem acontecido. E cada vez mais. Cada vez mais. E isso tem acontecido porque a própria palavra nos mostra que a rebelião, ela é contra a palavra de Deus, consequentemente contra Deus. Essa rebelião, ela é uma rebelião onde o indivíduo quer ser aquele que ele não é. E ele quer fazer de Deus aquilo que Deus não é. O texto aqui está dizendo, por se tornarem ou por se terem rebelado contra a palavra. Essa expressão contra a palavra dá a ideia de declaração, discurso. É aquele indivíduo que, para ser contra a palavra, ele se coloca acima da verdade divina, ele advoga a respeito das suas ideias, fala a respeito delas e se julga mais sábio do que a palavra do Senhor. Mais do que isso, essa expressão no hebraico aponta para um ato declaratório final e um discurso de autodefesa que contraria a palavra de Deus. Nós vivemos nesse tempo, queridos, onde as pessoas, ao contrariarem a palavra de Deus, o que elas estão fazendo é aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, 2, 3 e 4, a respeito de uma atitude de descrédito sobre a palavra de Deus, ao ponto dos crentes da igreja ou da região da Galácia estarem invertendo o evangelho para cometerem certos pecados. Paulo diz, essas pessoas que estão invertendo o evangelho são amaldiçoados, anátema, porque eles estão fazendo algo que jamais podem fazer. Ser contra a palavra de Deus, irmãos, é defender uma verdade diferente da verdade de Deus. Quando alguém se diz cristão, e quer permanecer num pecado que a Escritura claramente diz, não, ele está contrariando a Deus, contrariando a palavra de Deus, e ele pode ser tratado como um incrédulo.
se não existe arrependimento, se não existe mudança de coração, se não existe nada disso, irmãos, a atitude é de um completo incrédulo e amaldiçoado. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada nem num ponto, nem num tio, num vírgula, nem um tio. Eles desprezaram, diz o texto na continuidade, haverem desprezado o conselho, ou seja, os desígnios, os propósitos do Altíssimo. A expressão desprezar aqui significa desdenhar, menosprezar. É aquele indivíduo que trata a palavra de Deus como menor do que ela é. Irmãos, isso é muito sério. Isso é terrível. E existem pessoas cristãs que estão querendo agir assim e achar que está tudo certo. O conselho de Deus que está sendo deixado de lado é o propósito de Deus determinado na sua palavra. E esse Deus aqui é chamado de Elohim, superior, de cima, o mais alto, o Altíssimo. O nome de Deus que exalta a grandiosidade dele. E haverem desprezado aquele que é maior. E não é à toa que o autor do Salmo 107 usa essa expressão. Para mostrar que é alguém que perdeu a noção diante de quem ele está. Aquele que quer argumentar a favor do seu pecado, desprezando a Deus, os seus ensinamentos, o seu conselho. Elas se colocam numa situação acima de Deus e os seus conselhos divinos e perfeitos. A expressão mas começa a ser usada com frequência por essas pessoas. Eles falam a respeito de alguma coisa e ele diz, contudo, mas a minha situação tem um ponto e vírgula. Ah, mas você não vive a minha história. Você não sabe o que eu passo. E você diz, olha, isso você não pode fazer, a Escritura diz que não. Ele diz, mas se não for assim, como é que vai ser? Eu vou ficar na outra situação lá que a Bíblia diz? Você não sabe como é difícil isso. Olha o mas. Cuidado com o mas. Quando você lê a Escritura e ela te ensina claramente, através da orientação do Espírito Santo com a vontade de Deus, você diz, tudo bem, mas cuidado. Porque essa atitude não é a atitude do servo obediente ao Senhor. Não existe mas na Escritura. Existem verdades consolidadas, trazidas pelo Deus de toda a história, o Altíssimo, que não permite ser contrariado. Porque tudo que ele escreve é verdade. As pessoas que usam o mas, elas o fazem na expectativa de demonstrar a sua situação própria, como também sua, por que não dizer, sabedoria superior. Queridos, esse pecado é terrível. É terrível. A pessoa passa a ser o seu próprio Deus. Ter seus próprios limites, suas próprias verdades pessoais e criam uma religião própria. Criam uma religião própria, o meu jeito de viver como cristão. Ah, como eu vejo isso acontecer no gabinete pastoral. Eu sei como viver, então eu vivo, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de convivência, eu não preciso ir, vai por aí afora. Deus fala comigo e eu vivo dessa maneira. É uma religião própria. Pessoas que estão demonstrando exatamente que existe algo nas suas vidas que eles não querem tratar. E normalmente isso se chama pecado.
Quais são as consequências da rebelião contra Deus? Olha o verso 12. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, e caíram, e não houve quem os socorresse. Na nova versão internacional, ficou traduzido assim, e eu gostei muito dessa tradução. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. De modo que lhes abateu. A expressão aqui, abateu, é Deus chegou e disse, basta. Deus chegou para esse indivíduo e disse, basta. E o basta de Deus aqui, ele se manifesta através de juízo. Não é um basta simplesmente proferido por Deus, mas é um basta demonstrado pela atitude de Deus. É muito difícil a tradução desse verso, pois as expressões apontam para algo profundo, mas de feitos internos verdadeiros. Dizer que Deus os abateu é mesmo que dizer Deus os humilhou, os subjugou, os rebaixou, os colocou debaixo dos seus pés. Se nós somos verdadeiramente crentes, fomos salvos e estamos momentaneamente vivendo como se tivéssemos o direito de avisar e ainda ir contra Deus, vai chegar o tempo em que Deus vai dar um basta. Porque aqueles que são seus, Ele trata. E o pai que trata o seu filho, como diz Hebreus capítulo 12, no devido tempo, Ele disciplina. Deus os abateu. Significa que Deus, através do seu juízo claro, através do trabalho, da labuta, do esforço, os fez conhecer as suas realidades. Irmãos, Deus sempre esteve e sempre estará acima de tudo e de todos. Suas verdades não mudam. Tentar inverter ou adulterar a palavra de Deus para se justificar traz juízo. Porque Deus não permite que isso ocorra. E o texto diz que Deus faz esse juízo através dos trabalhos, através da dificuldade. Significa que Deus, através do seu juízo, claro, através da labuta, os fez conhecer essa realidade, e agora eles não prosperam. Diz o texto, eles caem. Ficam como quem não tem mais força. Eles trabalham e caem e desfalecem. E ficam trôpegos, fracos, cambaleantes. Eles foram afetados no seu interior, no íntimo, na alma. E diz o texto, e não houve quem os socorresse. Porque não existe. Fora de Deus não tem quem trata a enfermidade espiritual da alma, que é demonstrada através da estima de pecados, a não ser o verdadeiro Deus. E não houve quem ajudasse, e não houve apoio, e a sensação que Deus vai dar a esse indivíduo é dele estar sozinho, abandonado. Essa sensação é, na verdade, uma enfermidade espiritual que normalmente gera doenças emocionais e físicas. E não são poucas as vezes que essas pessoas ficam claramente adoecidas. E você diz, é por causa do pecado que elas estão adoecidas. Não, é por causa do juízo de Deus, que veio sobre as suas vidas por causa do pecado, mas é a ação de Deus. Eles trabalham e não conseguem mais se manter. Eles não conseguem mais, na sua força, subsistirem. Eles não têm mais poder neles mesmos.
Eles já não podem suportar mais as pressões. E eles se sentem cansados. E eles olham para o lado, já não podem olhar para cima, porque para cima eles negaram. Porque de Deus eles zombaram. Da palavra deles, eles falaram de forma errônea. E olharam para o lado, não houve quem os socorresse. E eles ficam doentes. E o texto nos mostra como vencer essa rebelião a Deus e essas consequências que o texto está trazendo. Como vencer? O texto diz que nós devemos reconhecer o erro e ir buscando ao Senhor. É a segunda vez que o mesmo verso é citado aí. Então, verso 13, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E nós vamos ter isso ainda mais 2 vezes, só no Salmo 107. Nós, o povo de Deus, eu e você, e todos aqueles que amam a Cristo como seu Salvador, devemos entender de maneira definitiva que problemas espirituais geram possibilidades de pecados e, consequentemente, juízo de Deus. Nós também devemos entender que problemas espirituais só podem ser tratados pelo Senhor. Por isso que o texto diz que, diante de tudo, eles não encontraram socorro em lugar nenhum. Eles tiveram que olhar para o alto de novo, porque eles estavam em angústia. Então é exatamente nessa angústia que eles clamaram ao Senhor. Se lembra que eu, analisando essa expressão clamar aqui, a expressão significa eles gritaram, eles chamaram em alta voz, eles choram e gritam em aflição, em necessidade na presença de Deus, demonstrando a angústia da sua alma. Essa expressão aqui, ela é assim, do jeito que eu estou dizendo para você. Não é simplesmente chegar assim e dizer, Senhor, me perdoa os pecados, porque não é isso. O texto aqui está dizendo que é uma atitude sincera. Eu pego a minha angústia e venho na presença de Deus e choro diante daquele que é o único que pode me socorrer. Aquele que existe, aquele que é o Altíssimo, aquele que é o Deus verdadeiro, ao Jeová. Essa é a expressão que está aqui, o Senhor. E esse Senhor os arranca, os liberta das suas dificuldades. Sabe, queridos, sem que isso ocorra, sem o reconhecimento da sua situação e do seu pecado, da sua atitude de rebelião contra Deus, da sua busca do Senhor por causa disso, não existe expectativa. Não existe. Você tem que se arrepender dos seus pecados. E alguém diz, mas não tem outra solução? Não, não tem. Você tem que abandonar tudo, porque arrependimento é deixar tudo para trás. Entender que errou, estar triste porque entristeceu ao Senhor, e o desejo de não fazer mais. Porque quando isso acontece, irmãos, o texto nos mostra a segunda atitude. A primeira é reconhecimento do seu erro e arrependimento. E a segunda atitude é a atitude de Deus. A ação bondosa e restauradora de Deus. No verso 14 diz que Deus tirou-os das trevas e das sombras da morte, Ele lhes despedaçou as cadeias. E no verso de número 16, o texto diz, pois arrombou as portas e quebrou as trancas de ferro. Como eu havia lhes dito anteriormente, esse pecador, como nós, não podemos vencer batalhas espirituais sem Deus.
nós somos mais frágeis do que o diabo. A não ser com a presença de Deus na nossa vida, nós não vencemos. Quando Deus é o Senhor na nossa vida, nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus e o diabo não nos toca. Mas sem Deus na nossa vida e a presença e a comunhão e dependência do Senhor, nós somos filhos do diabo. João diz isso, 1 João diz isso também. Deus, quando ouve e vê o verdadeiro arrependimento de uma pessoa, Ele age bondosamente. E o texto diz que Ele liberta, Ele traz para fora aquele que estava preso. Essa ação de Deus, ela é absoluta, ela é final. É Ele quem liberta, e é Ele que guia para o caminho de volta. É aquele que tira poderosamente o homem que estava sob o domínio do pecado e do mundo, e Ele tira-o das trevas e das sombras da morte que nós vimos agora mesmo. É aquele que despedaça, que arranca, que quebra as cadeiras, os ferrolhos dos pés. Amados, Deus age quebrando de maneira definitiva todo o engano do nosso coração, e nos convencendo do nosso pecado, da sua verdade e do seu amor. E quando Deus age assim nas nossas vidas, irmãos, Ele nos leva para a vida cheia de paz na sua presença. Ele nos abençoa porque nós vivíamos em meio à ausência de graça. Nós vivíamos na ausência de alegria e de verdade. Mas nós temos que entender, irmãos, que a alegria do pecado é o engano do coração corrompido e não plenamente santificado. A alegria do pecado é o engano do coração corrompido e não plenamente santificado. Cuidado quando você é tentado a ter o prazer do pecado, porque é engano. E logo você verá que é engano, porque isso vai te destruir. Chegamos ao final. E o texto, no verso de número 15, repete mais uma vez. Quando Deus age a favor, nós rendemos graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Queridos, não é incomum ter que ajudar pessoas presas em seus pecados. Pessoas que se convenceram através da adulteração da palavra de Deus de que podiam viver daquele jeito. Pessoas que se tornaram soberanos e colocaram Deus em lugar de desonra em suas vidas. Pessoas que precisam se arrepender e voltar seus corações para Deus e sua verdade libertadora. É necessário ver que Deus é justo. E você já está desfrutando do seu juízo, ou ainda desfrutará da sua vara disciplinadora. O texto diz que torna nosso trabalho mais duro e infrutífero, se vivemos de maneira impiedosa. Vivemos angústias e aflições, porque estamos longe do Deus da providência e da paz, quando pecamos. O que devemos fazer hoje? Creio, irmãos, que hoje é dia de clamar ao Senhor. Hoje é dia de clamar ao Senhor para experimentar do seu perdão e da sua obra de restauração. Hoje também é dia de tomarmos uma decisão.
não desejar ser reconhecido por Deus como rebelde. Não deseje. De repente você está dizendo, essa não é minha vida, eu não tenho sido um rebelde. Então hoje é dia de você dizer, Senhor, tenha misericórdia, me sustente para que eu nunca seja reconhecido pelo Senhor como um rebelde. Você hoje deve tomar a decisão de não querer sofrer o juízo divino, mas sim da sua graciosa presença. Desejar conhecer a verdade das Sagradas Escrituras, para assim poder obedecer e alegrar-se em Deus e seu amor por seu povo escolhido. Porque hoje, irmãos, é dia de render graças ao Senhor. Por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Bem sei que essa palavra é dura, do Salmo de número 7, porque ela mostra ao mesmo tempo a realidade nossa que precisa ser tratada, mas ao mesmo tempo o texto ele traz conforto, ele traz refrigério, ele traz esperança, ele traz confiança, ele traz paz. Porque nos mostra o Deus que nos ama, que nos redimiu e que tem poder para nos resgatar. Sempre. Vamos orar. Ó Deus, de maneira humilde, Pai, nós nos colocamos na Tua presença para confessarmos que eventualmente, Pai, nosso coração, ele pensa a respeito do pecado, nós magiamos ele, e não de maneira incomum, ó Pai, o cometemos. O Senhor conhece o coração de cada um de nós que está aqui, dos irmãos que estão nos acompanhando na internet. Sabe que, Pai, existe uma obra ainda grandiosa a ser feita pelo Senhor em nós. E nós sabemos disso. Por isso, continue a Tua obra em nós, Pai. Se existe em meio ao Teu povo aquele que está vivendo de tal forma que ele briga com o Senhor e com a Tua palavra. Ele tem tentado, ó Pai, mudar a Tua palavra para sentir menos culpa dentro do seu coração. Se existe no nosso meio, Pai, pessoas que estão desonrando ao Senhor com suas vidas, eu imploro, Pai, para que o Senhor toque os seus corações e para que o Senhor os conduza ao verdadeiro arrependimento e a oportunidade de se aproximarem do Senhor e encontrarem perdão e transformação para suas vidas. Ó Deus, imploramos por isso, porque nós conhecemos a Ti como o Deus que é Senhor, que é bondoso e que age com maravilhas na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.